mas um dia que o nosso Deus, bom, forte, poderoso, grandioso, Ele nos dá, Ele nos concede para vivermos esse dia maravilhoso. Um dia frio aqui na cidade de Campina Grande. Eu hoje queria falar sobre demônios. Demônios? Sim. Nós que trabalhamos com libertação, nós que trabalhamos com o Ministério de Cura e Libertação, e às vezes nós enfrentamos situações de pessoas que chegam nos nossos cultos de libertação para serem livres e serem libertos dos demônios. Jesus ele deu autoridade. Ele disse que pela fé, para aqueles que crescem, para aqueles que acreditassem, Ele disse que expulsariam os demônios. Ele não disse que era para líder espiritual, se for pastor, se for presbítero, se for um bispo, não. Ele disse para aqueles que crescem, para aqueles que acreditassem, para aqueles que confiassem no nome dele, expulsariam os demônios. E às vezes as pessoas chegam para serem libertas, e algumas elas são libertas na primeira oração, e outras ficam sem libertação, outras ficam se manifestando espiritualmente com demônios, tá? Então pessoas que ficam endemoniadas, porque o demônio ele não tem posse da vida da pessoa, né? As pessoas falam possessão, né? Uma pessoa possessa de espírito. Até tem textos na Bíblia que, em João Ferreira de Almeida, que diz possesso de espírito. Não, só quem pode possuir o homem é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus ele possui. Os demônios não, os demônios entram, mas podem sair no nome de Jesus. Então uma pessoa endemoniada, ela pode ficar liberta automaticamente, e ela pode demorar a se libertar. Como e por quê, pastor? Há pessoas que têm mágoas e não perdoam. Essas pessoas elas têm dificuldade de se libertarem de espíritos malignos. E há pessoas que não querem aceitar Jesus como Senhor. Então essas pessoas também elas têm dificuldades de serem libertas. Então essas duas condições para que uma pessoa seja liberta de espíritos malignos automaticamente. Como? Primeiro ela tem que aceitar Jesus como Senhor da vida dela e dizer que Jesus é o único e suficiente Deus da vida dela, para que o outro saia. A Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Servir a Deus tem que ter esforço. Servir ao diabo não precisa de esforço. E a pessoa, se ficar guardando rancores e mágoas, e se ficar sem perdoar, ela tem dificuldade de ser liberta. Então ela precisa ter Jesus, e ela precisa perdoar, para que ela possa ser liberta, né? Muitas das vezes os demônios, a gente entrevista, né, faz entrevista com os demônios que estão nas pessoas. Então eles revelam, né? Eles revelam que as pessoas têm mágoas, que as pessoas não perdoam, que as pessoas têm contendas, né? Porque uma coisa é você ter uma contenda, um problema, e não ter mágoa, e outra coisa é você ter uma contenda, um problema, e você guardar aquela mágoa. Então isso é a raiz de amargura, é que faz com que o demônio ele fique firme ali e não queira sair das pessoas. Então nós vemos pessoas que, mas pastor orou, fulano orou, levei presbítero, levei pastor, levei isso, levei aquilo na igreja. Não. E ela não se libertou. Não, é preciso passar para a pessoa que está passando por libertação, é preciso passar essas duas visões. Aceitar Jesus como Senhor e perdoar para não ter, né, deixar ou deixar algum pecado para que ela se liberte. Porque às vezes a pessoa fica segurando algum pecado, né?
e ela não consegue se libertar porque ela quer libertação, mas ela quer também aquele pecado. Então tem que se esvaziar disso, né, do mal, para que o demônio perca as forças na vida da pessoa e Jesus tenha o poder que tem, né, de operar na vida daquela pessoa. Então que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. É a palavra para hoje, né, para você meditar hoje. Endemoniamento. É uma pessoa endemoniada, porque possessa só pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus possui uma pessoa. O demônio não, ele entra, mas ele sai, no nome de Jesus. Shalom, a paz de Cristo, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente e até a próxima oportunidade em Cristo Jesus.